Questão 2, ele pede para a gente mostrar que se a função é derivável, então ela tem que ser contínua. Se você lembrar, vamos escrever o significado aqui de cada uma delas. O significado de derivável é o seguinte: f' é derivável no ponto A se existe esse limite aqui. Limite quando x tende a de f de x menos f de a dividido por x menos a. Então, se ela é derivável, você sabe que esse limite existe. Beleza? Beleza. Se ela é contínua, você tem que mostrar, quer dizer, o significado de continuidade é que o limite, quando x tende a de f de x, é igual a f de a. Beleza? É exatamente isso. Quando você fala que a função é contínua, você está dizendo que quando você se aproxima pelas laterais, é igual à função no ponto. A gente já falou muito disso na parte de continuidade, beleza? Então, só fazer um desenho aqui rapidão, só para você se lembrar um pouquinho. Quando você tem uma função contínua em um certo ponto, quando você se aproxima dela pelas bordas, tanto pelos valores maiores quanto pelos valores menores, tem que ser exatamente igual ao valor da função no ponto, que nesse caso aqui é o f de a. Isso é o significado de continuidade. Beleza? Então a gente tem que sair disso aqui, sair sabendo que esse limite aqui existe e chegar nesse limite aqui. Beleza? Então vamos lá. O que a gente pode utilizar aqui? Repare que a gente já tem que esse limite aqui existe. Beleza? Então a gente pode fazer o seguinte. O que eu tenho aqui? Eu tenho que f de x menos f de a é igual. Aqui eu posso botar f de x menos f de a dividido por x menos a vezes x menos a. Beleza? Eu multipliquei e dividi por x menos a. Tranquilo até aí? Agora olha o que a gente pode fazer. A gente pode aplicar o limite de ambos os lados. O limite quando x tende a a. E aí a gente vai vendo o que acontece. Beleza? Aplicar o limite aqui. A gente vai ficar com o limite quando x tende a a de f de x menos f de a é igual. Aqui desse lado de cá, a gente vai ficar... Vou aplicar aqui para você. Tá. Aqui a gente pode quebrar. Por que a gente pode quebrar? Porque aqui é uma constante. O f de a ele não depende de x, né? Como ele não depende de x, ele é uma constante, então o limite existe, então a gente pode separar. Beleza? Então a gente fica com o quê? Limite quando x tende a de f de x menos f de a. Agora está separado aqui, beleza?
O f de A não está mais no limite. Isso aqui é igual. Aqui a gente também pode separar. Por quê? Porque eu sei que esse limite aqui existe. E esse aqui também existe. Beleza? Então, esse limite aqui, ele existe. E esse aqui existe. Então, a gente pode quebrar eles. Vai ficar f de x menos f de A dividido por x menos A vezes limite quando x tende a A de x menos A. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Esse limite aqui, ele existe. Ele existe por definição. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa função é derivável. Se a nossa função é derivável, esse limite tem que existir. E ele é igual ao nosso f' de A. Beleza? Então, esse limite existe, ele vai dar um número. Então, aqui a gente vai ficar com um número, que nesse caso vai ser o f' de A, vezes. Aqui a gente tem que resolver esse limite. A gente está com x tendendo a A. Sendo assim, como a função é contínua, onde tem x a gente coloca A, né? E aí, resolvendo, a gente vai ficar com A menos A, que vai dar zero. Então, limite, quando x tende a A de zero, vai dar zero. Beleza? Tranquilo. E aí, seguindo, a gente vai ficar com zero vezes f' de A. Então, no total, isso aqui tudo vai dar zero. Então, isso aqui é tudo zero. E aí, seguindo, a gente vai ficar com limite, quando x tende a A, de f de x. Vou passar o f de A para o outro lado, é igual a f de A. Então, olha que interessante. A gente sabia que a função era derivável. E a consequência disso é que ela é contínua. Esse aqui é o significado de continuidade. Então, fica aí. Se a função é derivável, ela é contínua. Já não vale o contrário. Ser contínuo significa que quando você se aproxima pelas laterais, converge para o mesmo número. Ser derivável significa que tem como eu pegar essa função e colocar uma reta tangente naquele ponto. Tem algumas funções que são contínuas, mas não são deriváveis. Vou dar um exemplo aqui para você. O exemplo mais clássico que a gente já encontrou aqui é a função igual a módulo de x. Vamos analisar essa função em torno do ponto zero. A partir de agora, o resto aqui é tudo bônus, beleza? Então você não precisa ver se você veio procurar a resposta. Mas vamos lá. Módulo de x. A função módulo de x, ela é x, se x for maior ou igual a zero, e ela é menos x, se x for menor que zero. Beleza? Simples assim. Vamos verificar se a função é contínua. Como que a gente verifica se ela é contínua? A gente faz o limite. Beleza? A gente tenta encontrar esse limite aqui, ó. Limite quando x. Aqui vamos observar tudo no zero, beleza? Vamos ver se ela é derivável no x igual a zero. Ou no a igual a zero. Vamos ver se ela é derivável em torno desse ponto aqui. Tá. Quando o nosso x tende a zero, da minha função,
Isso aqui tem que ser igual ao f de 0. Se a gente mostrar que isso é verdade, a gente vai mostrar que a função é contínua. Beleza? Porém, o ruim é que aqui a gente ficou com a vizinhança quebrada, né? Uma parte ficou nessa função e uma parte a gente ficou nessa função. Como a vizinhança em torno do zero ficou quebrada, a gente vai utilizar o limite superior e o limite inferior. Beleza? Mas é rapidinho. Vamos se aproximar de zero pelos valores maiores, primeiramente. Como a gente está se aproximando por valores maiores que zero, a gente vai utilizar essa função de cima. Então, isso aqui é igual limite, quando x tende a zero, pela direita, do próprio x. Como isso aqui não tem nenhum problema, né? Basta você substituir, onde tem x você coloca zero, isso aqui dá zero. Beleza? Vamos utilizar a aproximação pelo outro lado. Limite quando x tende a zero pela esquerda de f de x é igual ao limite quando x tende a zero pela esquerda. Aqui a gente vai ter que utilizar a função de baixo, porque a gente está se aproximando pelos valores menores que x. Então aqui vai ficar menos x. Mas do mesmo jeito, onde tem x você coloca zero, isso aqui vai dar zero. Beleza? Se o limite pela direita for igual ao limite pela esquerda, a gente já sabe que o limite existe. Então a gente já chega à conclusão que o limite, quando x tende a zero, por ambos os lados da minha função, é igual a zero. E repare que como a nossa função é módulo de x, isso aqui é exatamente nosso módulo de zero, que é igual à nossa função no ponto. Logo, como a gente tem essa igualdade, a nossa função é contínua. Beleza? Então, a função módulo de x ela é uma função contínua. Ou seja, para desenhar ela, eu não preciso tirar a caneta do papel. Agora, vamos observar se ela é derivável. Tá. Para a gente observar se ela é derivável, a gente vai ter que calcular o limite. Aqui eu vou utilizar quando h vai para zero. De f de 0 mais h menos f de 0 dividido por h. Mas o ruim é que aqui a nossa vizinhança está partida também. Quando h é positivo, quando ele é um número maior que zero, a gente tem uma certa lei. Quando ele é menor que zero, a gente tem outra lei. Então, vou me aproximar de zero, não por valores maiores, primeiramente. Beleza? Para facilitar aqui. Então, me aproximando por valores maiores. O que a gente vai ter? O f de zero a gente já sabe quanto que é. É zero. Porque módulo de zero é zero. E aqui a gente vai ter que substituir, né? Substituir a nossa função. Lembrando que o h é um número maior que zero. Sendo assim, 0 mais um número maior que zero vai dar um número maior que zero. E quando a gente tem um número maior que zero, a gente substitui o que está dentro do módulo. Então, isso aqui é a mesma coisa que limite, quando h vai para zero pela direita. No lugar do 0 mais h, eu vou colocar simplesmente 0 mais h, porque isso tudo aqui é maior que zero. Menos 0 dividido por h. Isso aqui eu nem precisava ter escrito, né? 0 e 0. Mas a conclusão é que h dividido por h dá 1. E aí a gente fica com limite, quando h tende a 0, de 1. Ou seja, isso aqui é 1. Agora vamos tentar
se aproximar de zero pelo outro lado. Então, limite quando h vai para zero, indo pela esquerda. Beleza? Tá, quando eu me aproximo pela esquerda, aqui vai mudar, porque o h agora é um número menor do que zero. Então aqui a gente vai ter que escrever menos o que está dentro da função, que é a nossa função, é a função módulo. Então você vai ficar com menos zero menos h. Menos o nosso f0, que é zero, dividido por h. E aí a gente fica com... Aqui, né, o zero não precisava ter escrito. Ficamos com menos h dividido por h. A gente fica com limite quando h tende a zero pela esquerda de menos 1. E aí a gente encontra menos 1. Então olha que bacana. Agora, o limite pela direita deu 1 e o limite pela esquerda deu menos 1. O que isso significa? Significa que esse limite aqui, o limite quando h tende a zero, de f de 0 mais h menos f de 0, dividido por h, não existe. Esse limite não existe. Porque se ele existisse, o limite pela direita deveria ser igual ao limite pela esquerda. Beleza? Então, olha que interessante. Ela não é derivável porque esse limite não existe. Mas ela é contínua. Porque a gente chegou nisso aqui. Então, essa função é contínua, mas não é derivável. Conclusão. Se ela é derivável, ela é contínua. Foi o que a gente mostrou. Mas se ela é contínua, não necessariamente ela é derivável. Beleza? Só lembrando aqui a nossa função módulo de x. Sei que a gente já falou bastante dela. Mas ela é uma função... Nossa. Assim. É que eu botei uma curva, mas é reto, é chapado aqui. Como que eu vou encontrar uma reta tangente aqui no bico? Não tem como. A gente não fala de reta tangente aqui nesse bico do módulo de x. E ela é contínua, eu consigo desenhar todo o gráfico sem tirar a caneta do papel. Ela é contínua, mas não é derivável. Beleza?